Bem-vindos ao curso de Análise Macroeconômica. Se você acompanha as notícias sobre economia, você talvez tenha notado que é um tema que sempre gera bastante polêmica. Se o Banco Central aumenta ou diminui a taxa de juros, sempre vai ter alguém que acha bom e alguém que acha ruim. Se o governo federal lança um novo programa de investimentos, se concede subsídio para alguma empresa, se faz alguma reforma em uma questão estratégica, sempre vai ter quem diga que está errado e alguém que defenda, mas que talvez diga que não faria bem assim. Por que isso acontece e quem está certo? Isso acontece porque existem diferentes visões sobre como as variáveis econômicas vão se comportar quando o governo altera alguma política econômica. Os modelos macroeconômicos foram criados com o intuito de ajudar na tarefa de entender o efeito de choques exógenos na economia, mas eles não conseguem prever tudo. Primeiro porque os choques exógenos não são algo controlado. Pode ser uma quebra de safra agrícola, uma crise econômica em outro país. E mesmo que seja uma política econômica implementada de maneira intencional pelo governo, é impossível prever o efeito exato que ela terá na economia, justamente porque tudo muda o tempo inteiro. Segundo, porque o modelo é uma simplificação da realidade. O modelo tem como objetivo deixar mais precisas as nossas intuições sobre o mundo real, mas é impossível incluir todas as variáveis relevantes da vida real em um modelo, justamente porque é uma simplificação. E tem como saber quem está certo? A economia não é uma ciência exata, de maneira que no limite tudo depende. Depende inclusive do que você quer alcançar com determinada política, do que é a sua prioridade. A gente sabe que em economia os problemas aparecem todos ao mesmo tempo. Tem desemprego, tem baixo crescimento, tem inflação, tem desigualdade, tem juros altos, tem uma carga tributária elevada. O que se resolve primeiro e, mais importante, como se resolve? Não existe uma fórmula mágica ou uma ordem de políticas que resolva os problemas econômicos. E é para isso que existe a ciência econômica e dentro dela a macroeconomia, para tentar entender o resultado das decisões dos agentes econômicos e, a partir disso, prever o comportamento da economia em seu agregado. Existem diversas correntes de pensamento na macroeconomia que representam diferentes visões de mundo sobre como as variáveis econômicas se comportam. Nesse curso, nosso esforço será para tentar explicar a macroeconomia de maneira coerente, mostrando as teorias macroeconômicas modernas mais importantes, mas nós não vamos ter tempo de nos aprofundar no debate teórico. Mesmo assim, é importante você ter uma noção sobre como o pensamento macroeconômico evoluiu ao longo dos anos e sobre quais questões ocorrem as principais controvérsias. Um grande ponto de controvérsia é sobre a própria necessidade do governo intervir na economia para que ela funcione adequadamente, ou se seria melhor deixar os mercados se autorregularem. Os primeiros economistas, conhecidos como economistas clássicos, entendiam que as economias de mercado tinham a capacidade de alocar de maneira eficiente todos os recursos disponíveis e alcançar o pleno emprego, de maneira que não existiria mão de obra voluntariamente desempregada. Essa perspectiva partia da hipótese de que haveria plena flexibilidade de preços e salários, que se ajustariam automaticamente, garantindo equilíbrio no mercado de trabalho a pleno emprego. Esse ajuste automático, por sua vez, estava relacionado com a crença no poder autorregulador do mercado. A partir dessas hipóteses, os níveis de produto e emprego eram facilmente determinados, de modo que os principais problemas macroeconômicos, a questão do produto e do emprego, estariam resolvidos, e restaria para a macroeconomia analisar questões como a determinação da quantidade de moeda e do nível de preços e salários. Keynes foi o primeiro economista que apresentou um tratamento sistemático do desempenho da economia em seu agregado. Diferentemente dos economistas clássicos, Keynes acreditava que a economia era instável e que ela não alcançaria automaticamente o pleno emprego. Essa instabilidade surgia de um contexto de incerteza, que condicionava as expectativas dos agentes e, por consequência, as suas decisões de consumo e investimento. Essa flutuação da demanda geraria equilíbrios instáveis, com a presença de desemprego involuntário, ou seja, o pleno emprego seria apenas um dos casos possíveis da trajetória cíclica das economias.
que por sinal seria bastante raro. Assim, a teoria clássica de economia seria útil para explicar o sistema econômico na presença de pleno emprego, mas não o seu funcionamento geral, que seria caracterizado justamente por períodos de bonança e crise. Keynes consolidou esse pensamento em um livro chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que foi lançado em 1936 e é considerado o marco do surgimento da macroeconomia moderna. A partir do entendimento que a economia está sujeita a ciclos econômicos, Keynes propôs que esses ciclos fossem amenizados por políticas econômicas. Ou seja, para Keynes, o governo teria um papel importante na condução da economia ao pleno emprego. Daí em diante, a macroeconomia evoluiu por afirmação ou oposição ao que foi apresentado por Keynes na teoria geral. O primeiro momento foi de relativa afirmação. As 3 décadas que se seguiram ao lançamento da teoria geral, ou seja, do final dos anos 30 até mais ou menos a década de 60, foi dominado pela chamada síntese neoclássica. A síntese neoclássica absorveu alguns elementos do pensamento de Keynes no pensamento da economia neoclássica, como por exemplo a noção que preços e salários não são totalmente flexíveis e que assim existe a possibilidade de desemprego na economia. Com o aumento da inflação e do desemprego em boa parte dos países desenvolvidos nos anos 70, esse consenso keynesiano desapareceu. Ou seja, o contexto econômico de estagflação começou a minar a confiança de que os governos conseguiriam atenuar os ciclos econômicos através das políticas fiscal e monetária e que talvez seria melhor deixar os mercados se autorregularem. Surge aí uma nova corrente de pensamento macroeconômico conhecida como os novos clássicos, que introduziu a ideia das expectativas racionais. Pelas expectativas racionais, os agentes econômicos iriam observar a política monetária corrente e as condições econômicas para formar uma previsão informada, de modo que a política monetária teria um impacto muito limitado. Assim, os anos 70 e 80 marcaram uma nova revolução no pensamento macroeconômico que coincidiu com o retorno conservador na política dos Estados Unidos, com Ronald Reagan, e no Reino Unido com a Margaret Thatcher. Esse contexto político abriu espaço para uma crescente desregulamentação e liberalização dos mercados, que ganhou ainda mais força com a queda do comunismo e o advento da globalização a partir dos anos 90, e prevaleceu sem muita contestação até a crise financeira global de 2008. Como vocês podem imaginar, a crise de 2008 representou um novo marco nas discussões macroeconômicas. Se a ideia da macroeconomia é justamente pensar políticas econômicas que vão gerar o maior crescimento econômico possível e atingir o pleno emprego, uma crise de proporções globais, como a crise de 2008, colocou em xeque a ideia de que os mercados são capazes de se autorregular. Desde a crise de 2008, as discussões macroeconômicas ganharam um novo ímpeto e houve um certo reconhecimento de que as políticas que foram colocadas em prática a partir dos anos 70 e 80 estiveram relacionadas com as origens e os desdobramentos da crise financeira internacional. Nesse contexto, muitas ideias de Keynes foram revisitadas e serviram de inspiração para diversas políticas econômicas ao redor do mundo para combater os efeitos da crise. Na base disso estava o entendimento de que o governo novamente teria um papel em amenizar os ciclos econômicos. Isso foi um super resumo sobre a origem e a evolução do debate macroeconômico em relação ao papel do governo na economia e a capacidade dos mercados se autorregularem, que é apenas um dos pontos de controvérsia entre os economistas. Eu espero que tenha sido útil e que auxilie nas leituras deste módulo e na sua visão crítica sobre os debates econômicos. Até a próxima aula!